Olá, tudo bem com vocês? Essa semana nós estamos na Semana Santa, Semana da Páscoa, né? E aí eu vou fazer uma série aqui de reflexões sobre a Páscoa aqui com vocês. E aí hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que não é a Páscoa. Porque assim como no Natal, né, tem sempre aquelas coisas que elas são inseridas ali no contexto, mas que elas não têm a ver com o real significado da Páscoa. Então vamos hoje falar um pouquinho sobre o que não é a Páscoa. Primeira coisa, né? Páscoa não é coelho e não é chocolate. Bom, eu gosto muito de saber a origem das coisas e eu fui entender um pouquinho, né, a origem, por que o coelho e o chocolate foram inseridos, então, nessa celebração tão importante para os cristãos, né? Então, vamos primeiro falar do coelho. O símbolo do coelho é porque durante essa época, né, em que a Páscoa era comemorada lá nos países do hemisfério norte, era o ápice da primavera, né? E sendo o ápice da primavera, os bichinhos, né, os bichinhos silvestres ali, eles ficavam todos intocados, eles faziam ali a hibernação deles, né? E eles ficavam todos intocados. E nessa época, então, da primavera, os coelhinhos eram os primeiros a saírem das tocas, né? E ficavam ali brincando ali nos gramados, né? Naqueles lugares ali. E aí o pessoal começou então a enxergar, né, o coelhinho como um símbolo da Páscoa, né? Então era o símbolo da renovação, era o símbolo aí se tornou o símbolo então da ressurreição. Mas aí a gente olha para o Brasil e para os países aqui do hemisfério sul, né? Aqui nós estamos no outono, nós não estamos na primavera, né? Então a gente acaba importando essas coisas e a gente nem sabe por quê, né? Igual Papai Noel com roupa de frio, né? Então a gente acaba trazendo isso para nós aqui e a gente acaba nem sabendo por quê, vai inserindo nas comemorações, enfim. Essa é a questão ali do coelho. Já o chocolate, né, veio lá da França. Alguns confeiteiros lá da França, eles inventaram uma história lá. Então eles, lá no século XVIII mais ou menos, eles pegavam o ovo da galinha, esvaziavam esse ovo da galinha, faziam um furinho ali, esvaziavam o ovo. E aí eles pegavam esse ovo, colocavam chocolate dentro desse ovo. E aí, na verdade, eles faziam ali umas pinturas, né, por fora desse ovo, para ficar um ovo atrativo. Colocavam ali nas suas confeitarias para vender esses ovos. E aí começou essa coisa de ovo de Páscoa, que eles faziam isso especialmente ali nessa época de Páscoa, tá? Então, essa é a questão aí, né, do ovo de Páscoa, por que a gente fala falou de ovo de Páscoa, a gente está, né, tá inserindo aqui nesse contexto da Páscoa. Bom, essa foi uma questão bastante comercial, né, porque foi inventada ali por aqueles confeiteiros e eles queriam mais vender os ovinhos deles, né. Bom, aí tem uma outra história também desses ovos que vem lá da Escandinávia, que na verdade tem a ver com uma deusa que se chama Ostara, era uma deusa da fertilidade e que também era festejada nessa época, né? E essa deusa, como ela era a deusa da fertilidade, ela estava sempre acompanhada de alguns bichinhos, especialmente, né, os coelhos, que são relacionados aí, então, à fertilidade, porque eles têm muitos filhotinhos, tá bom? Então, na verdade, eles faziam essas homenagens a essa deusa, e esse costume era muito comum, principalmente às mulheres.
as mulheres que queriam engravidar, né? Então elas pintavam esses ovinhos e também eram dados de presentes ali entre as mulheres ali daquela época. Tá bom? Então assim, essa é uma história pagã, né? Porque era uma deusa que era festejada lá na época. Então assim, o que que isso tem a ver com a Páscoa dos cristãos, gente? Nada. Né? Tanto a parte comercial quanto a parte ali pagã, né, não tem absolutamente nada a ver com o nosso real significado, tá? Então eles foram sendo inseridos e a gente foi aceitando tudo isso e tá aqui até hoje, tá bom? Então são dois apelos, né? Um é um apelo comercial e o outro é o apelo pagão, que vem aí dessa comemoração dessa deusa escandinava. Então assim, eu amo os coelhinhos, é lógico que são muito fofinhos, muito bonitinhos. Eu amo chocolate, né? Como chocolate quase todos os dias, principalmente os meus meio amargos, que eu adoro. Mas assim, isso não tem nada a ver com Páscoa, gente. Tá? Mas aí assim, posso comer ovo de Páscoa nessa época? Não tem problema algum, tá? Desde que você não relacione, nem que você, né? Desde que você não esteja, se você for cristão principalmente, né? Desde que você não faça essa relação de uma coisa com a outra, que realmente não tem nada a ver, tá? Então, posso comer ovo de Páscoa? Posso comer ovo de Páscoa. Eu como chocolate a vida inteira, como chocolate o ano inteiro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí vai da consciência de cada um. Eu acho que é alguma coisa que você deve colocar na balança aí. Mas eu vou dizer pra vocês, eu não ligo pra essa coisa de ovo de Páscoa porque eu já como chocolate o ano inteiro. Então, pra mim, isso é corriqueiro, né? Não tem nada a ver com essa questão, tá bom? Então, Páscoa não é coelho e Páscoa também não é chocolate.